Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente, dando continuidade aqui ao estudo da refração, tá? Vamos analisar agora o que acontece com o comportamento da luz quando passa de um meio para o outro, tá? Já entendemos que cada meio possui uma qualidade, né? Uma característica à passagem da luz. Essa qualidade, maior ou menor, é chamada de índice de refração, tá? Fizemos até uma analogia com densidade. Um meio mais denso, analogamente, vai ter um índice de refração maior. O meio menos denso vai ter um índice de refração menor. Mas é só uma analogia, porque densidade se aplica à matéria. Luz, a gente está trabalhando luz, interpretando luz na mecânica clássica, que é ondas. Beleza? Agora, meninos e meninas, pessoal, vejam comigo o seguinte. Meio 1 vai ter um índice de refração 1. E a gente usou um termo também muito legal. A gente falou assim, ao invés de usar a expressão índice de refração, posso dizer refringência. Então, o meio 1 tem uma refringência 1 ou um índice de refração N1. O meio 2 tem um índice de refração, olha lá, a expressão índice de refração N2 ou refringência 2. Legal? Tá. Nesse primeiro momento, eu vou dizer o que para vocês? O N1 é menor que o N2, tá? O N1 menor que o N2. Por exemplo, ar e aqui água. Tá bom? Dois meios, tá? Dois meios onde o meio 1 tem menor refringência, o meio 2 tem maior refringência. Ar e água, por exemplo. Menos denso, mais denso. Menos denso, menor índice de refração. Mais denso, maior índice de refração. Perfeito? Tá. Daí o que acontece? A luz está caminhando pelo meio menos refringente, de menor índice de refração. Quando toca a superfície de separação entre os meios, né, nesse ponto eu vou traçar ali uma reta perpendicular, chamada reta normal. Uma reta perpendicular, chamada reta normal. Tracei errado, ficou longe, vamos traçar de novo. Tá lá, uma reta normal perpendicular à superfície de contato ali, a superfície de separação. Essa reta normal é uma reta imaginária, a gente está criando essa reta, por isso que eu fiz ela pontilhada para vocês ali, tá bom? Agora, identifica-se ali agora o ângulo de incidência, tá? O ângulo I. Ângulo de incidência. Esse ângulo, moçada, é medido em relação à normal. Em vestibulares, às vezes, para tentar te ludibriar, para tentar te enganar, ele lhe dá o ângulo em relação à superfície, ok? Mas eu preciso do ângulo em relação à normal. Fechado? Então, sempre que eu for medir o ângulo, é o ângulo entre o raio de luz e a reta normal. Essa luz vai passar do meio menos refringente, vai passar para o meio mais refringente. Eu costumo fazer uma brincadeirazinha com o pessoal pensando que esse raio de luz é como se fosse um carrinho, certo? Vem aqui um carrinho. Esse carrinho, quando se aproxima, as duas rodas tocam ao mesmo tempo a superfície de separação? Não, né? Uma roda toca primeiro com a outra, então uma roda freia antes que a outra. Então o que vai acontecer? Ao tocar aqui, vai curvar até você ter então um desvio. Opa, como uma rodinha do carrinho toca antes que a outra, então freia primeiro, por isso que ele faz aqui um desvio. A luz não faz uma curva, ela faz um desvio provocado pela mudança de meio. Perfeito? Ora, então a luz vem do meio menos refringente, passou para o meio mais refringente. E nisso aconteceu o quê? O raio de luz se aproximou da normal. Aqui o raio com o ângulo de refração. Do meio menos para o meio mais, chega mais, se aproxima da normal. Perfeito? Tá bom? Lá. Do meio menos passou para o meio mais, se aproxima da normal, chega mais. Princípio da reversibilidade da luz. Quer dizer, e se a luz estivesse caminhando do meio mais
Vai passar para o meio menos? Então, chega a menos, se afasta da normal. Então, do meio menos para o meio mais, aproxima da normal. Do meio mais para o meio menos, afasta da normal. Legal? Tá bom? Tá? Ora, muito bem, aqui eu tenho então os raios de luz incidente e esse raio de luz, que é o raio de luz refratado agora. Raio de luz refratado. Raio refratado. Tá bom? O raio incidente e o raio refratado. Legal, tá? Porque refração, né? Não é refletido, é refração. Pode acontecer reflexão ali? Sim. Não necessariamente acontece um fenômeno óptico por vez. Podem acontecer fenômenos ópticos simultâneos. A luz atingiu a superfície, parte da luz aqui sofreu absorção. Então, fenômeno óptico da absorção. Parte da luz, da energia luminosa, foi convertida em calor. E parte da luz sofreu, sim, reflexão. Então, você tem uma pequena porção aqui que sofreu reflexão. Então, uma grande parcela refratou e uma pequena parcela refletiu, né? Uma pequena parcela da luz refletiu. E na reflexão a gente sabe que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Perfeito? Olha, nosso estudo aqui está voltado para a refração e cabe a gente agora apresentar o que para vocês? A chamada Lei de Snell. Né? Lei de Snell. Que diz respeito ao quê? A propriedades, né, envolvendo a refração. A primeira propriedade, ou primeira lei envolvendo a refração é o quê? Que o ângulo de incidência, ou desculpa, o raio incidente, a reta normal e o raio refratado estão no mesmo plano. Primeira lei, tá? Então, raio incidente, reta normal e raio refratado estão no mesmo plano. E a segunda lei, a segunda propriedade da refração, diz respeito aos ângulos e aos índices de refração, que a gente apresenta como N1, meio 1, e o seno do ângulo daquele meio, o seno do ângulo que está naquele meio. Então, incidente é igual a N2, seno do ângulo que está naquele meio, R. Então, olha lá, N1 seno I é igual a N2 seno R. Então, ângulo de incidência está no meio 1, ângulo de refração no meio 2. Pode ser ao contrário? Sim, você vai associar sempre quem? O ângulo com o meio. Então, seno do ângulo de incidência com o meio onde ele está. Então, seno I, N1, seno R, N2. Perfeito? Existe uma outra forma de a gente representar essa relação? Sim. Né? Nós podemos colocar seno I. Perfeito? Como seno R está multiplicando desse lado da igualdade, vou passá-lo dividindo. Então, está multiplicando, passo para o outro lado da igualdade dividindo. Seno R. Mantenho a igualdade. O N2 ficou aqui, mas o seno R foi para lá. O N1 está multiplicando desse lado, passo para o outro lado da igualdade dividindo. Então, lá, dividido por N1. Então, essa mesma equação colocada dessa forma. Então, seno I sobre seno R, N2 sobre N1. Mas veja que continua sendo mantida a relação. Ó. Multiplica em cruz. N2 seno R, N1 seno I. Né? N1 vezes seno I, N2 vezes seno R. Mas, assim, eu tenho a possibilidade de avançar um pouquinho. Por quê? Como a gente tinha visto aí num vídeo anterior sobre o índice de refração, aqui eu tenho o índice de refração relativo, N2 sobre N1. N2 dividido por N1 é a mesma coisa que V1 sobre V2. Olha lá. Perfeito? Então, você fala assim, puxa, ó, o índice de refração relativo do meio 2 em relação ao meio 1. N2 sobre N1, que é igual a V1 sobre V2. Legal? Tá bom? E é isso, galera. Nós temos, então, aqui a chamada Lei de Snell. Lei de Snell-Descartes, tá? Que trata a relação entre ângulos
índice de refração e velocidade da luz no meio. Ora, quanto maior o índice, menor a velocidade. Você pode até propor essa ideia aqui, né? Fazendo uma extensão. Se você colocar aqui, ó, N2, V2, isso é uma igualdade com N1, V1. Opa, o meio onde o índice de refração é maior, a velocidade é menor. Onde o índice de refração é maior, a gente fez uma analogia falando que é mais denso, né? Onde o índice de refração é maior, a velocidade tem mais dificuldade, então a velocidade é menor. Onde o índice de refração é menor, a velocidade é maior, tem mais liberdade, se move mais rápido, tá? Então, índice maior, velocidade menor. Índice menor, velocidade maior. Legal? É isso, galera. Então, nós temos aí o fenômeno óptico da refração, tá, ok? Aplicando aqui a equação de Snell para entender o comportamento entre o ângulo incidente e o ângulo de refração. Legal? Valeu, galera!